Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui nessa série Lendo a Bíblia com o Pastor e lendo o livro de Colossenses. Hoje nós vamos ler o versículo 13 de Colossenses, do capítulo 2. Também o versículo 14 e o 15. Ok? Lembrando você que precisamos de inscrito em nosso canal. Se você não se inscreveu, você pode fazer isso agora. Se inscreva. Deixa sua curtida também, é muito importante. Muito obrigado. Vamos lá então, ler o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu gosto muito desse versículo que o apóstolo Paulo fala, né? E aqui no 13, ele fala desse tempo que a gente era. Um tempo antes de conhecer a Jesus. Mortos nos pecados. Guarde isso aqui, ó. A gente estava morto no pecado. Então quem vive, a Bíblia diz que, Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Quem vive no pecado, ele está morto espiritualmente. Espiritualmente está morto. Tanto é que você fala para uma pessoa que vive no pecado constantemente, você fala de Jesus para ela, fala das coisas espirituais, ela não entende nada, né? Porque ela está totalmente morta. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Colossos e dizendo para nós também, quando a gente estava morto no pecado, na incircuncisão da vossa carne, aqui em circuncisão, ele está falando que, assim, a circuncisão para o judeu era importante, que falava da aliança com Deus. Então todo homem circuncidado, ele era a prova que tinha uma aliança com Deus, né? Então a aliança, quando fala assim, um judeu era circuncidado. O que é circuncidado? Hoje em dia o famoso aquela cirurgia, né, da fimose, né? Então todo judeu ele tinha essa cirurgia da fimose, circuncisão. Então, Paulo está falando aqui para aqueles convertidos de Colossenses, que quem tinha aliança com Deus, que a gente não tinha aliança com Deus, não estava morto no pecado, ou melhor dizendo, não tinha aliança com Deus. Aí, o que aconteceu? Ele vivificou juntamente com ele. Por que juntamente com ele? Jesus não ressuscitou? Ele está dizendo da morte e da ressurreição de Jesus, que quando a gente crê em Jesus, a gente que estava morto no pecado agora, aí ele nos vivifica perdoando todas as ofensas. Então, meu querido, é só você confessar seu pecado. É só você abandonar a vida de pecado, confessando que Jesus ele vai te dar vida. Ele vai te perdoar. E aqui no 14 ele fala algo muito interessante. Havendo riscado a cédula. Olha que tremendo. Que era contra nós, nas suas ordenanças. O que é isso? Tinha uma cédula que falava que a gente era culpado. Vamos falar de cédula aqui. Sabe o que me lembra? Isso aqui, ó, riscado a cédula. Me lembra um cheque. É um cheque, cheque. Lembra daquele tempo, cheque nominal? A gente tinha uma dívida. E Jesus foi lá e riscou. Aí, por exemplo, as pessoas que deixavam cheque calção, né? Muitas vezes, assim, ou alugavam um imóvel, ou ia comprar alguma coisa, deixavam um cheque calção. Ou então passava, se não tinha um convênio médico, passava no hospital, deixava um cheque calção. Eu lembro disso, né? A gente deixava um cheque calção, um cheque alto, um valor alto. Era uma calção, era tipo um depósito, era tipo uma segurança.
Era tipo uma penhora. Falava assim, ó, vou deixar esse cheque com você e se não acontecer alguma coisa, se eu não conseguir pagar, você pode descontar. Era tipo isso. Então, Jesus, ele riscou esse cheque, essa cédula. Ele rasgou esse cheque que era contra nós. O que estava escrito nesse cheque? Estava um preço muito alto que a gente não podia pagar. Que cheque é esse, pastor? Que cédula é essa? Essa cédula aqui era a nossa condenação. Nós não poderíamos ir para o céu se não fosse a graça de Deus. Nós não iríamos para o céu, nós não teríamos salvação. Mas ele riscou a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o preço foi pago na cruz, da sua e da minha salvação. Ele riscou a cédula de condenação. Que o diabo falou, você é um pecador, você vai para o inferno. Jesus riscou essa cédula, e tudo que era contrário a nós, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Ele rasgou esse cheque. Por quê? Porque ele pagou o preço. Que preço foi esse? Preço de sangue, a sua morte na cruz. Foi o preço de sangue que fez com que essa cédula fosse contrária, essa cédula fosse riscada. Então, ele pagou o preço por mim e por você para que nós possamos entrar no céu. Olha que maravilha! E depois, imagine lá o diabo fazendo a festa, assim, você vai para o inferno e tal. Aí quando, pela morte de Jesus, pela sua ressurreição, ele riscou aquela célula, cravou na cruz. Então, tá lá o meu nome e o teu nome na cruz. O nome da humanidade, você assim, não, eu paguei o preço pelo meu filho, para que ele fosse salvo. E despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojar? Despojo. O despojo era tudo aquilo que sobrava de uma guerra, que tinha valor. Ou seja, quando dois exércitos se enfrentavam, aí um perdia, claro que um vai perder, né? Aí ficavam as armas, ficavam os ouros, o ouro, a prata, correntes, tudo aquilo que tinha valor, roupas. O outro exército ia lá e pegava isso. Então isso chamava despojo. O que Jesus fez quando cravou na cruz a cédula que era contra nós? Ele despojou os principados e potestades. Ele tirou do diabo, ele tirou do inimigo tudo que ele te roubou. Porque isso aqui despojou, o diabo não tem nada, né? O diabo roubou de nós, roubou de você, roubou tua paz, roubou tua alegria. Não é verdade? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Não diz isso em João 10:10? Despojando, ou seja, ele tirou dos principados da potestade tudo que pertencia a você, ele foi lá e despojou, pegou de volta. E os expôs publicamente. Olha aqui, isso aqui que é. Expor publicamente. É vergonha. Envergonhou o diabo. E deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus já venceu. Aleluia! Ele tirou tudo que o diabo te roubou. A tua alegria, a tua paz, até mesmo o teu dinheiro, né? Tem muita gente passando por prova, por necessidade. Né? O diabo foi lá e roubou, colocou filho nas drogas. O diabo foi lá e roubou. E aí o Senhor nos deu vitória. Esses versículos que nós lemos, 13, 14, 15, fala de um novo tempo em nossa vida. Um tempo que a gente estava morto e agora a gente ressuscitou com Ele. A gente está vivendo para Ele. Um tempo novo. A gente olha para trás e vê quanto a gente perdeu tempo, né? Morto no pecado. E Ele nos deu vida agora. Ele perdoou as nossas ofensas. Ele riscou a cédula, o cheque que era contra nós. E ali Ele despojou, Ele pisou na cabeça de Satanás, dos demônios, envergonhando, porque muitas vezes o diabo falou, vou tirar a tua vida, eu vou acabar com o teu casamento, vou acabar com a tua família. Sabe o que Jesus fez? Despojou, envergonhou ele, e deles triunfou, ou seja, deu vitória para nós. Que bênção essa palavra. Recebe essa palavra nessa manhã, nesse dia. Toma posse dessa palavra que você é mais que vitorioso. A vitória
é nossa, a vitória é sua em nome de Jesus. Toma posse disso. O Senhor está te dando vitória nesse dia. Eu profetizo na tua vida vitória. Então, Ele já perdoou o teu pecado. Só confessa. Confessa. Não olhe para trás. Olhe para a frente. E tenha vitória, porque o Senhor é contigo. Ele é maior do que qualquer demônio, qualquer obra maligna. Jesus fez uma obra maravilhosa na tua vida. E eu creio em nome de Jesus, que você vai ser mais que vencedor. Tudo que o diabo te roubou, o Senhor vai te restituir. Tome posse dessa palavra. Amém? Então deixa no teu comentário lá, dá sua curtida e compartilha, amém? Que Deus te abençoe e amanhã estamos de volta com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.